em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até o versículo de número 7. Esta é a primeira carta das 7 cartas escritas às 7 igrejas. Nós já aprendemos que o número 7 é um número muito significativo no livro de Apocalipse e representa a totalidade, universalidade. Você vai encontrar 7 candeeiros, 7 anjos, 7 espíritos, tá certo? E todos eles estão aí com o sentido de não ser apenas um número literal, mas representando a totalidade, a integralidade de Deus e de sua ação. Pois bem, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa primeira carta. E a primeira delas é que o capítulo 2 e o capítulo 3, onde nós encontramos as 7 cartas para 7 igrejas, né? Esses 2 capítulos estão intrinsecamente relacionados com o capítulo anterior, o capítulo 1. Seria difícil entender o capítulo 2 e o capítulo 3, as cartas, sem antes termos lido, prestado atenção nos detalhes revelados no capítulo 1, onde Cristo está sendo apresentado, glorificado, exaltado, os seus atributos divinos estão sendo manifestados, e essas características serão repetidas aqui no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas também estes 2 capítulos têm aplicações de promessas maravilhosas que vão nos remeter ao final do livro de Apocalipse, no último capítulo do livro de Apocalipse. E essas promessas, essas conclusões dessas promessas estarão lá reveladas, garantindo à igreja a vitória de Cristo e do seu povo, que é a igreja dele. Olha, isso é uma maneira confortadora de ensinar a igreja, de estimular a igreja que estava sendo perseguida. Uma outra consideração que ainda neste período introdutório eu quero fazer é que estas cartas não representam especificamente períodos específicos da história da igreja. Existe uma interpretação muito equivocada das 7 cartas como sendo 7 períodos fixos da história da igreja. E quem tem inclusive aqui no Brasil, em língua portuguesa, esse tipo de manifestação é aquela Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo Scofield. Não tem base bíblica para esse tipo de interpretação, é uma interpretação completamente equivocada e limitada da mensagem para cada igreja. A ideia da Bíblia de Scofield é que há seções históricas que cada igreja vai representar, até a Reforma Protestante, a Idade das Trevas e a Era Moderna, a igreja, bom, enfim, a igreja que vai ser arrebatada, ou seja, é um equívoco interpretar assim. Essas 7 cartas para essas 7 igrejas, elas apresentam situações e condições
que ultrapassam um momento histórico apenas, mas que alcança toda a igreja. Lembra-se do número 7, que está representado aqui. A totalidade da igreja de Cristo na sua universalidade, para todas as épocas, e que podem afetar a vida da igreja de Cristo em qualquer época e até a segunda vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa. Então, atente para isso, para que a gente não caia numa armadilha. A carta da igreja de Éfeso nos aponta algumas características, inclusive da cidade. Por exemplo, por muito tempo, Éfeso foi o centro comercial da Ásia. Tinha um bom porto no mar Egeu, que cabia grandes navios e tinha acesso pelo mar a uma região muito grande de possibilidades comerciais. Mas além do porto, Éfeso era uma cidade comercial de fácil acesso por causa das suas rotas, das suas estradas pavimentadas, ou seja, tanto por mar quanto por terra. Éfeso era muito bem localizada e de fácil acesso. Uma outra característica de Éfeso é que nesta cidade havia um grande templo à deusa Diana, Diana dos Efésios. Diana é a mesma deusa grega Artemis. É uma romanização de Artemis para uma deusa romana. E Artemis é a deusa da caça, da natureza, mas em Éfeso Éfeso da Ásia, a cidade de Éfeso, ela era a deusa da fertilidade. E aí isso traz algumas implicações importantes, porque este templo, além de ser suntuoso, quase um museu, também um banco onde tesouros eram acumulados e guardados, também era um centro de grande paganismo, de uma vida dissoluta, porque esse templo incluía cultos de prostituição e sacrifício a ídolos. As sacerdotisas e os sacerdotes estimulavam e praticavam a prostituição cerimonial, justamente por ser a deusa da fertilidade, e havia uma vida religiosa muito intensa em volta deste templo, com jogos, competições, festas ritualísticas que traziam momentos de grande orgia e uma vida devassa, com bebedeiras e uma vida dissoluta. O templo era muito grande, muito conhecido, famoso, considerado no mundo antigo como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nós não estamos falando de uma vida religiosa banal ou territorialista, não, nós estamos falando de uma vida religiosa de um império, que o Império Romano se orgulhava, financiava e fazia com que a sua hegemonia, a sua cultura romana absorvesse os outros povos, as outras pessoas, para que elas aderissem a esse estilo cultural de vida. Uma outra característica de Efésio agora que eu quero destacar, antes de ir para algumas considerações da carta, do texto que nós acabamos de ler, da carta que Cristo escreveu, é sobre a história da igreja. Eu quero fazer um relato breve aqui sobre a história da igreja de Éfeso. Éfeso é a principal base missionária do apóstolo Paulo na Ásia. Ele passa por lá em algumas das suas viagens, na sua segunda viagem missionária, até tentam que ele fique ali no capítulo 18 de Atos, mas a partir do capítulo 20 de Atos, na sua terceira viagem missionária, Paulo está expandindo a pregação missionária para a Ásia e Éfeso é a principal base da onde as igrejas e o trabalho missionário vai acontecer. É uma igreja que foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo e
no fim de sua vida, pastoreada também pelo apóstolo João, onde se acredita-se que, segundo a tradição da igreja, ele escreveu as últimas cartas, né? Chamando os crentes de filhinhos. A bem da verdade é que nós estamos falando de uma igreja que tem mais de 40 anos de história e de organização quando recebe a carta do Apocalipse. Uma igreja que não é uma igreja nova, é uma igreja bem fundamentada, que passaram por lá bons líderes e pastores e que tem uma experiência importante na vida da fé. Uma igreja com mais de 40 anos. É esta igreja que recebe a carta do Apocalipse. Uma igreja perseguida por sua cultura, oprimida por um estilo de vida mundano, depravado, mas que estava inserida nos propósitos de Deus. É esta igreja que recebe esta carta. Então, o que nós podemos aprender com a igreja de Éfeso, que recebe esta igreja madura, com mais de 40 anos, que agora recebe uma carta do próprio Senhor Jesus Cristo destinada a ela? Esta igreja recebe essa carta e eu quero destacar aqui com vocês 4 lições importantes que nós podemos aprender com a carta de Éfeso. A primeira delas é a identidade de Cristo, é a identidade daquele que escreve a carta, daquele que remete a carta à igreja de Éfeso. O versículo de número 1, nós lemos: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A identidade de Cristo é a autoridade sacerdotal. Lembra que eu falei que está intrinsecamente ligado ao capítulo 1? E aqui é mais uma ligação com o capítulo 1 da visão do Cristo glorificado que João tem, que manda escrever as 7 cartas. Quando João olha para ver quem fala, ele vê 7 candeeiros, não é isso? Versículo de número 12 do capítulo 1, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no versículo 13, então ele diz: e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, vestes sacerdotais. Versículo 16, parte A, tinha na mão direita 7 estrelas. Versículo 20, a explicação deste mistério da visão de João. Jesus mesmo explica para João: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A identidade de Cristo é a sua autoridade sacerdotal. A autoridade que está descrita na sua mão direita. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Mão direita significa a autoridade de Cristo, inclusive sobre os seus ministros. Os anjos, retratados como seres celestiais, são ministros de Deus, mas aqui representam os líderes da igreja, destas igrejas locais, que receberão essa mensagem e comunicarão essa mensagem de Cristo revelada a estas igrejas. Eles obedecem às ordens do seu superior. Ordens superiores, ordens de quem tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre a igreja. A autoridade não é destes anjos, mas é da sua mão direita. Jesus exerce autoridade sobre toda a igreja. E essa autoridade requer a sua presença sacerdotal. O versículo de número 1 ainda diz: e que anda no meio dos 7 candeeiros. Isso é muito importante. Porque quando João olha para trás, para ver quem fala com ele, e ele vê 7 candeeiros, que representam as 7 igrejas reveladas no versículo 20, ele vê alguém vestido, filho do homem, o rei,
mas ele está vestido como sumo sacerdote. E ele anda no meio da igreja. Esta presença de Jesus no meio da igreja é uma presença sacerdotal. É ele quem intercede pelo seu povo, é ele quem conhece o seu povo. Os candeeiros, que são a igreja de Cristo, são cuidadas por ele. É ele quem mantém a chama, a luz que irradia nesses candeeiros. Aqui há uma visão do tabernáculo, porque o sumo sacerdote andava entre o candeeiro, cuidava para que o óleo, o azeite mantivesse aceso o candeeiro, para representar a luz do povo de Israel. Há uma figura sacerdotal do tabernáculo. E as igrejas estão representadas. O sumo sacerdote cuida, o sumo sacerdote intercede, ele caminha entre as igrejas porque ele está no meio delas. E isto mostra um caráter importante da presença sacerdotal e da autoridade de Cristo. Ele tem a autoridade para enviar esta mensagem através dos seus mensageiros, os anjos. Ele tem autoridade sobre a igreja. E essa autoridade é uma presença sacerdotal que exerce cuidado, purificação, mas também correção, exortação da sua igreja. Percebe isso? Então a primeira lição que podemos tirar é da identidade de Cristo. Todas as cartas Jesus vai apresentar essa sua identidade. Aqui é a autoridade sacerdotal, que é uma reafirmando aquilo que foi revelado sobre ele no capítulo 1, na visão maravilhosa que João tem de Cristo. Uma segunda lição que nós podemos destacar, além da identidade de Cristo, a sua autoridade sacerdotal, nós temos uma igreja fiel na doutrina. O versículo de número 2, versículo 3 e o versículo de número 6, há um elogio do Senhor Jesus para aquela igreja, a igreja de Éfeso. Essa também é uma marca. Algumas igrejas receberão este elogio em outras áreas, outros elogios serão elogiadas por Cristo. Haverá igrejas que não receberão elogios. Então você percebe isso? A igreja de Éfeso é uma igreja fiel na doutrina. Olha o versículo 2, versículo 3 e depois o versículo 6. Jesus diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que em si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 6 agora. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui é um louvor, é um elogio de Cristo. Jesus faz, de certa forma, 5 elogios à igreja de Éfeso. Eu gostaria de, bem rapidamente, destacar estes elogios, porque isso nos faz olhar para realidade da igreja atual, da igreja que nós pertencemos, de uma igreja que nós precisamos olhar para ela e avaliar se essas virtudes que estão sendo manifestadas e elogiadas por Cristo também fazem parte da nossa busca como igreja. Porque muitas pessoas buscam na igreja muitas coisas, mas não buscam aquilo que Cristo busca na igreja. Eu vou repetir isso. As pessoas buscam a igreja para muitas coisas, para serem abençoadas, para serem felizes, para se emocionarem, para ter a sua consciência livre. As pessoas buscam a igreja para muitas coisas, mas nem sempre as pessoas estão buscando a igreja pelos mesmos motivos pelo qual Cristo a busca. E aqui estes elogios mostram qualidades que Cristo encontra na vida da igreja e ele elogia porque ele valoriza essas qualidades. A primeira delas, primeiro elogio, é uma igreja que trabalha. Jesus no verso 2 diz: eu conheço as suas obras, tanto o teu labor, uma igreja laboriosa, uma igreja que não se omite das suas funções de igreja, que trabalha, que é operosa. Na frase que eu repeti de que muitos
procuram a igreja com motivos errados, poucos procuram a igreja para se envolver na obra, no trabalho da igreja de Cristo. E não se engane, a igreja de Cristo tem uma grande tarefa, além de pregar o evangelho, edificar os crentes, servir o reino. Jesus, certa vez, faz uma alegoria, uma metáfora, dizendo que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Orem, roguem, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. Uma igreja que trabalha. O segundo elogio à igreja de Éfeso, uma igreja fiel na doutrina, é uma igreja perseverante. Observe o versículo 2 que diz assim: com a tua perseverança. No versículo 3, ele volta a repetir a palavra perseverança. Jesus diz: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A perseverança, irmãos, nos coloca no caminho da continuidade, apesar das provas. A perseverança nos coloca no caminho da continuidade com paciência no Senhor, a não desistir. Perseverança dos crentes é uma atribuição daqueles que foram salvos. Os verdadeiros crentes perseverarão até o final. Hão de perseverar em Cristo. E esta é uma doutrina soteriológica, uma doutrina da salvação. Os crentes, os salvos, perseveram. E é interessante falar disso porque a última palavra, o último verbo que aparece no versículo 3, esmorecer, significa no grego um desânimo, um cansaço. É isso que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Éfeso. Por causa de um grande esforço, por causa de um grande esforço, uma grande luta, eles não desanimaram, eles não cansaram, eles não se deixaram esmorecer. Uma igreja que, mesmo sacrificialmente perseguida, não desanimou. Ela é perseverante. Então, olha que elogio fantástico, porque Éfeso representa uma igreja saudável, uma igreja que trabalha e uma igreja que persevera, mesmo debaixo de forte luta, de grande perseguição. Terceiro elogio é que Éfeso é uma igreja que não suporta maldade. E que não pode suportar homens maus, diz o versículo 2. Não pode suportar homens maus. É uma igreja que não suporta maldade. A cidade de Éfeso, um grande centro comercial, pessoas de várias culturas, raças, etnias, um grande giro monetário, uma cidade de grandes oportunidades financeiras e comerciais, de grande ascensão cultural. Uma cidade em que comportamentos lascivos, comportamentos destrutivos, bebedices, uma vida dissoluta era considerada normal. A maldade era considerada algo completamente normal. Éfeso é descrita como uma igreja que não suporta homens maus. Quarta característica, quarto elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso. Uma igreja que reprova os falsos apóstolos. O versículo de número 2 diz: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Sabe o que isso significa? Que a igreja reprovava um ensino que se dizia apostólico, porque essa é a grande característica de apóstolo. O apóstolo é quem fundamenta a doutrina. Um apóstolo na Bíblia e a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, é uma igreja apostólica, porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Agora, a melhor maneira de você observar essa doutrina apostólica é a coerência que ela tem com o ensino apostólico das Escrituras.
A igreja de Éfeso sabia identificar erros doutrinários. Por isso, ela era uma igreja fiel na doutrina e no proceder. Por quê? Porque ela via pessoas pregando, dizendo que tinha autoridade apostólica para fundamentar a doutrina, mas percebia que estes homens eram mentirosos. A igreja do nosso tempo tem se seduzido por várias e várias pregações e mensagens, por vários e vários estilos doutrinários que são mentirosos e muitas vezes a igreja não tem percebido. Me incomoda quando eu vejo crentes, irmãos, cantando, compartilhando pregações completamente equivocadas sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Uma distorção da verdade e não consegue perceber que este ensino é uma distorção do ensino apostólico e que é o ensino falso do evangelho. A igreja de Éfeso é uma igreja que reprova os falsos apóstolos, que consegue identificar o erro doutrinário, a mentira doutrinária por trás de uma beleza, muitas vezes poética, litúrgica e até mesmo emocional. A igreja de Éfeso tem uma característica apologética, de defender a fé. É uma igreja madura doutrinariamente. Quinto elogio envolve a consequência dessa maturidade doutrinária, até porque ela teve bons pastores. O apóstolo Paulo gastou anos naquela igreja. Timóteo, em 1 Timóteo 1, versículo 3, você vai perceber que ele foi designado pastor ali. Éfeso teve a influência de irmãos crentes e que fizeram parte do ministério do apóstolo Paulo. João. Então, você percebe que esta igreja, e é o quinto elogio, é uma igreja que não é mundana. Eu vou explicar isso melhor. Você lembra que eu li o versículo 6? O versículo 6 faz menção a um grupo herético que permeava a igreja. Esse grupo herético vai aparecer ainda em outras cartas para outras igrejas. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, vai estar lá representado com os seguidores de Balaão. E no versículo 15 vai fazer menção aos nicolaítas novamente. O capítulo 2, versículo 20, quando vai fazer menção a Jezabel e seguidores de Jezabel, que seduziram o povo para prostituição e para um desvio da fé. Bem da verdade é que o versículo 6, quando diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Significa que a igreja de Éfeso era uma igreja que não era mundana, porque se posicionavam contrários à influência da secularização, do paganismo, que os nicolaítas tentavam seduzir a igreja. Não tem nada demais participar dos sacrifícios, das festas, dos jogos, não tem nada demais participar das cerimônias ritualísticas, das bebedices, da vida mundana que Éfeso oferecia, de frequentar o templo a Diana e participar de ritos de prostituição e orgias cultuais. Estes homens, estes falsos mestres eram heréticos e conduziam a igreja para um estilo de vida mundano, pagão. Hoje pela manhã, na escola dominical, eu lembrei o quanto isso é ruim para a vida e a história da igreja. A igreja, quando age de uma maneira mundana, ela perde a luz de Cristo, ela deixa de ser luz. Lembre-se que as igrejas estão representadas aqui como candeeiros. Candeeiros que trazem luz, que iluminam. Essa luz não são do próprio candeeiro, ela vem de Deus. Mas se ela é mundana, ela não tem luz a oferecer. Se ela é mundana, ela não é luz neste mundo. Olha, eu separei aqui um texto da revista de Escola Dominical, uma revista da editora presbiteriana, revista Expressão. O nome da revista é Igrejas em Apuros. São lições das 7 igrejas do Apocalipse. É da editora Cultura Cristã, uma revista de escola bíblica dominical, revista Expressão. E o autor da revista, ele faz um seguinte comentário sobre estes elogios, esses 5 elogios
para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: seria muito fácil para uma igreja sobreviver se ela trocasse a sua fidelidade confessional e rigor ético por uma atitude mais relativista. Será que a igreja de hoje é tentada a isso? Claro que sim. A igreja de hoje é tentada pela facilidade de abandonar a sua fidelidade confessional e o seu rigor ético por uma atitude mais relativista. Tudo é relativo, nada a ver. Vivemos em outras épocas, estamos em outros lugares. Elástica e transigente com os erros, vícios e imundícies de sua cidade. Mas disso a igreja de Éfeso não poderia ser acusada. Era uma igreja que doutrinariamente era fiel, ortodoxamente ela era perseverante e não era mundana. Bom, já vimos duas lições que nós podemos aprender com a carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso. A primeira delas tem a ver com quem escreve a carta, com a autoridade sacerdotal de Cristo. E a segunda delas, a identidade de Cristo, e a segunda delas tem a ver com as características positivas daquela igreja. Ou seja, ela era uma igreja doutrinariamente e ortodoxamente na sua prática correta, sã, equilibrada, firme. Porém, nós também aprendemos que por melhor que seja a igreja, e essa vai ser a nossa terceira lição, por melhor que seja a igreja, por virtudes que ela possa ter, ela tem defeitos. E aí vem uma denúncia de falta do primeiro amor. Nós aprendemos que apesar da igreja ter boas qualidades, é possível que ela deslize, é possível que ela precise ser corrigida, redirecionada. E há aqui então o terceiro ponto, uma denúncia de Cristo, de falta do primeiro amor. Observe o versículo 4. Versículo 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você não me ama mais como amava antes. A igreja de Éfeso não tem mais a mesma intensidade, o mesmo fervor no amor como era no princípio. Quando, no começo da sua história, nos primeiros crentes, na pregação apostólica, na obra missionária, na vida de oração e de santidade com Deus, a igreja de Éfeso deixou de amar a Deus como amava antes. E com isso, irmãos, nós aprendemos com essa denúncia de falta de primeiro amor. Zelo pela doutrina e boa prática ortodoxa, ou uma prática religiosa correta. Vou repetir isso de novo. Zelo pela doutrina e ortodoxia, uma prática religiosa correta, sem amor, é pecado condenado por Jesus. É um desvio do propósito da igreja. Se não houver um intenso amor a Deus, o zelo doutrinário e a ortodoxia da prática cristã, é vazio, é inútil, é apenas religiosidade humana. É um desvio do propósito, pois sem amor, nada do que fazemos faz sentido. Sem amor a Deus, nada do que fazemos como igreja faz sentido, porque o amor é a principal virtude, é o caminho sobremodo excelente. Eu faço questão de lembrar do ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, porque embora houvesse zelo doutrinário, e embora houvesse boa prática ortodoxa, a igreja falhou no essencial, falhou no amor. Vocês não me amam como amavam antes. A minha denúncia, o que eu tenho contra vocês, é que vocês não me amam mais como amavam antes.
1 Coríntios 13, de 1 a 3, o apóstolo Paulo passa a mostrar o caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, e se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O primeiro amor é uma virtude essencial para com Deus e para com o próximo. O primeiro amor aqui relacionado por Jesus, que é a denúncia de que a igreja o abandonou, está ligado aos 2 grandes mandamentos da Bíblia. O resumo de todo o grande mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo. Jesus está dizendo: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Significa que a igreja de Éfeso está sendo negligente com o mandamento principal, com a principal virtude. Por isso, você pode ter uma boa prática cristã, você pode não faltar aos cultos, você pode ser fiel aos trabalhos, você pode ser até um braço direito nos trabalhos da sua liderança da igreja local, você pode ser um bom contribuinte financeiro na vida da sua igreja, você pode ter hábitos religiosos extremamente corretos. Mas isso não significa que você não esteja falhando muitas vezes no verdadeiro e no mais importante recurso, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 37 até o versículo 40. Jesus diz: respondeu-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A igreja de Éfeso, embora tivesse zelo pela doutrina, soubesse identificar problemas e erros mentirosos e homens errados, e tivesse uma boa prática religiosa, uma prática ortodoxamente correta, eles não amavam mais como antes e estavam falhando na principal virtude. Jesus, no seu sermão escatológico, no Evangelho de Mateus, alerta que o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos. Eu faço questão de fazer essa leitura porque eu e você precisamos nos colocar diante dessa denúncia de Cristo e nos avaliar. Mateus 24, de 12 a 14 diz: e por se multiplicar a iniquidade, preste atenção como Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade. Onde mesmo essa igreja estava situada? Éfeso, uma cidade iníqua, uma cidade prostituída. É ali que aquela igreja estava. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A igreja de Éfeso falhou ao amor a Deus, o amor vertical. No decorrer da história daquela igreja, ela esfriou no amor vertical. Vida piedosa, vida de oração, santidade, fervor. É possível você ter ortodoxia, frequentar os cultos, ter práticas corretas, conhecer muito bem a doutrina, mas não amar a Deus acima de todas as coisas. E também falhou no amor horizontal, o serviço, a edificação, pregação do evangelho. O amor de muitos esfriará, de quase todos, por aumentar a iniquidade. Irmãos, quarta e última lição que nós podemos aprender com a igreja de Éfeso. Além da identidade de Cristo, a sua autoridade sacerdotal, além
do elogio feito à igreja, das suas características positivas, uma igreja que tinha uma boa ênfase doutrinária e de ortodoxia, nós vimos que essa igreja tem problemas. E Jesus denuncia estes problemas. Ela abandonou o primeiro amor. Negligenciou a virtude mais importante. Em último lugar, há um chamado de Cristo para o arrependimento. Há um chamado para o arrependimento. O versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. O chamado de Jesus para o verdadeiro arrependimento é exclusivo para a sua igreja. A sua igreja é chamada para o verdadeiro arrependimento. É assim na nossa conversão. Nós cremos e nos arrependemos, damos as costas para um estilo de vida que desobedece, que desagrada a Deus. Mas no decorrer da vida cristã também somos corrigidos e chamados para um arrependimento que é exclusivo na vida da igreja. E a partir daqui deste versículo, nós vamos ver como esse chamado do arrependimento se dá. Há um processo de disciplina aplicado por Jesus na vida da igreja de Éfeso. Eu queria chamar, dentro desse chamado para o arrependimento, que você observasse aqui comigo os passos deste processo de disciplina de Jesus. O primeiro deles é a correção. Jesus corrige a igreja. Vocês não me amam mais como antes. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão falhando naquilo que é essencial, no grande mandamento. O amor de vocês esfriou. E isso porque tem aumentado a iniquidade no nosso meio. Essa é a denúncia de Jesus. Mas então ele corrige a igreja. E como ele corrige? Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha, irmãos, de nada adiantaria apontar o erro se não houvesse uma correção. E esta é o grande amor, é a grande ação sacerdotal de Cristo que está no meio da sua igreja. Ele olha para a igreja de Éfeso e escreve: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Faça uma avaliação. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Há uma correção feita e não apenas uma denúncia. Jesus denuncia aquela igreja. Ela tem problemas, embora haja virtudes. Mas Jesus não apenas aponta o erro, ele corrige. Lembra-te e volta. Examine o seu coração, como propõe Jeremias em Lamentações capítulo 3, versículo 39 e 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Há uma correção, uma instrução. Lembra-te e volta. Por isso o chamado do arrependimento nos corrige e nos faz lembrar aquilo que fez com que nós perdêssemos a essência. Nos faz voltar à prática das primeiras obras, obras que Deus preparou para que vivêssemos nelas. E o amor é uma delas. Há também neste processo de disciplina de Jesus na igreja de Éfeso, além da correção, a advertência. Porque veja bem, Jesus denuncia, corrige, dá a maneira como corrigir o problema, lembra, observe, avalie e volta. Isso inclusive tem a ver com conversão, porque a palavra conversão é mudar a rota. Você está indo numa direção e você corrige essa direção. Faz uma conversão de sentido. Mas há também uma advertência. Não pense você que Jesus é passivo diante do erro da igreja, permissivo ao erro da igreja. Jesus dá uma advertência severa no versículo 5, ele diz: e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Observe que
a advertência que Jesus faz é em tom de ameaça. Jesus está ameaçando a igreja de Éfeso. Se você não se arrepender, igreja, você deixará, eu vou tirar o candeeiro do lugar. Você não brilhará mais, não terá luz. Perderá o seu papel de igreja. Deixará de ser igreja. É interessante que moverei do seu lugar o seu candeeiro, volta àquela questão sacerdotal do tabernáculo. O tabernáculo tinha o candeeiro, o candelabro, na presença do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote operava, servia, agia. Significaria que seria retirado do seu lugar. Deixaria de ser igreja. Deixaria de ter a luz. Olha que ameaça severa, que advertência severa para aquela igreja. Por isso, não fique satisfeito com acertar algumas coisas e negligenciar outras. A igreja precisa estar atenta. Uma outra característica deste processo de disciplina de Cristo é a exortação. Porque após dizer isso, após ele corrigir e advertir a igreja com uma ameaça severa, ele diz, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora a carta seja endereçada à igreja de Éfeso, este Espírito diz às igrejas, mostrando mais da universalidade de que essas questões estão dispostas para toda a igreja de Cristo e deve servir como uma correção para toda a igreja de Cristo. Há uma exortação, esteja atenta, abra os seus ouvidos, porque o Espírito está falando às igrejas. O caráter importante da exortação é que ela faz parte da correção e da advertência, mas ela também é um estímulo. Quem está falando isso é o Espírito do próprio Cristo, do próprio Deus, e ele está falando isso para a sua igreja. Por quê? Porque o chamado para o arrependimento é específico para a vida da igreja. O verdadeiro arrependimento. E em quarto lugar, aqui dentro deste chamado para o arrependimento, deste processo de disciplina que Cristo faz com a sua igreja, tem a promessa. Ele corrige, ele adverte, ele exorta, mas ele também promete. E o versículo 7 termina dizendo, ao vencedor. E aqui, ao vencedor, não especificamente apenas a uma pessoa, mas é a figura de um guerreiro, de um atleta, para dar a ideia da igreja, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta promessa é linda, irmãos, e faz referência a Gênesis 3:22. Olha, eu faço questão de ler Gênesis 3:22 com você. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus está dando um juízo sobre Adão e Eva, que agora, por ter desobedecido, por ter pecado, é conhecedor do bem e do mal. E ele então é privado de comer da árvore, que significa vida eterna, e a presença no paraíso onde Deus habita. É preciso lembrar que Adão e Eva perderam este acesso à árvore da vida, à salvação eterna, perderam este acesso ao paraíso onde Deus habita. Agora, esta promessa de que o vencedor comerá da árvore da vida, esta promessa de que ele fará isso no paraíso de Deus, é um resgate do Éden em Cristo Jesus. Ele é o vencedor. Ele é o guerreiro que venceu e que nos dá livre acesso a retornar ao paraíso e desfrutar desta árvore da salvação eterna. E é interessante, irmãos, que Apocalipse capítulo 22, o último capítulo do livro, nos resgata esta promessa.
capítulo 22, versículo 2 de Apocalipse. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 14 do capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. É interessante que a menção de lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro aponta para a remissão em Cristo Jesus. Ele é o grande vencedor. E é Ele quem nos garante o direito de comer da árvore, do fruto, né? Assista ao direito à árvore da vida. E entre nas cidades pelas portas, o paraíso eterno. Esta promessa maravilhosa faz parte do processo de disciplina, de correção do seu povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero concluir essa exposição sobre a primeira carta. Lembrando que o chamado de Deus para o arrependimento do seu povo envolve correção. Lembra-te, volta. Advertência, ameaça. Senão eu venho, tiro vocês do seu lugar, removo, se você não se arrepender. Mas também exortação, estímulo. Quem tem ouvidos ouça. O Espírito fala às igrejas. E há uma promessa maravilhosa que aponta para o próprio Senhor Jesus, que o vencedor terá acesso à árvore da vida no paraíso de Deus. E é em Cristo Jesus que podemos ter essa certeza. Somos chamados para viver em arrependimento. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que conhece a verdadeira doutrina, ou que tem apenas boas práticas de ortodoxia. Uma igreja saudável é aquela que é corrigida por Deus, que se permite corrigir. E é aquela que no meio das lutas permanecem perseverantes, amando o que Deus ama. Amando a Deus e o seu povo. E odiando o que Deus odeia. O pecado, o mundanismo, a secularização. Os nicolaítas. Que Deus nos mova para este propósito, mova a sua vida, para experimentarmos dessas virtudes. Que Deus nos conduza como uma igreja que experimenta de sua promessa, através do caminho do arrependimento, sendo guiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.